Por 85 anos, esse foi apenas um ponto distante no céu noturno, um mundo enigmático na borda do sistema solar, envolto em mistério. Durante boa parte desse tempo, ele foi considerado o nono planeta a orbitar o Sol. Mas, como já vimos algumas vezes aqui no canal, em 2006, Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão, gerando uma das decisões mais debatidas na astronomia moderna. Mas, muito antes dessa controvérsia celestial, em 1978, para ser mais exato, um momento crucial na história de Plutão aconteceu. Uma descoberta foi feita. Plutão tinha companhia, o seu próprio satélite natural. Mas essa não era uma lua qualquer, ela era tão grande que os dois corpos orbitam um centro de gravidade comum, parecendo mais um sistema planetário duplo do que um planeta e seu satélite natural. Essa é Caronte, a lua de Plutão. Para se ter uma noção do tamanho da Lua em comparação com o planeta anão que ela orbita, Plutão possui 2.376 km de diâmetro, enquanto Caronte tem 1.214, ou seja, a Lua possui mais da metade do tamanho de Plutão. Quando a sonda New Horizons da NASA percorreu quase 5 bilhões de quilômetros até esse ponto distante do sistema solar, ela viu de perto o quão grande essa lua realmente é. E, além disso, a sonda capturou imagens espetaculares e próximas dos dois mundos. Eu sou o TH, e antes de ver Caronte de perto, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Em 14 de julho de 2015, a New Horizons viajava pelo espaço a 58 mil km por hora. Após uma década de espera, a história estava prestes a ser feita. Silenciosa e sozinha, a sonda estava prestes a passar pelo sistema de Plutão. Ela tinha apenas uma chance de registrar o máximo de imagens possível. Não haveria segundas tentativas, nem oportunidade de frear. Na Terra, cientistas e engenheiros se reuniram ao redor de uma tela trêmula, aguardando por 4 horas e 25 minutos até o sinal finalmente chegar. E então, o momento aconteceu. Eles recebiam a primeira imagem próxima de Plutão em toda a sua glória. Pouco depois, chegaram também as primeiras imagens de Caronte. Não mais apenas uma companheira sombria, mas um mundo robusto e totalmente formado. Naquele momento, os astrônomos entenderam. Plutão pode ter perdido seu título de nono planeta, mas o que acabavam de ver o tornava um dos lugares mais únicos e deslumbrantes do sistema solar. Após uma jornada de 9 anos e meio, talvez você se surpreenda ao saber que a New Horizons observou o sistema de Plutão por apenas alguns minutos, isso em sua maior aproximação. Antes desse histórico e breve sobrevoo, as imagens de Caronte revelaram apenas um pontinho ao lado de Plutão. Essa imagem mostra como Caronte foi descoberta em 1978. Eu sei, a imagem é confusa, mas a mancha preta no centro é Plutão, e, por incrível que pareça, essa protuberância acima do planeta anão é Caronte. Nos anos 90, o telescópio espacial Hubble conseguiu separar os dois mundos com imagens melhores. Mas foi a passagem da New Horizons que, pela única vez, nos permitiu ver de perto o quão fascinante Caronte realmente é. Nessa imagem impressionante, tirada a cerca de 74 mil quilômetros de distância, a característica mais chamativa é a calota vermelha escura em seu polo norte, algo que não vimos em nenhuma outra lua ou planeta do sistema solar. Embora muitos corpos tenham superfícies com tons variados, a de Caronte é bem escura. Por isso, essa região recebeu o nome de Mordor Mácula. Isso mesmo, em referência às terras escuras de Tolkien, em O Senhor dos Anéis. Você pode ter notado que Mordor Mácula se parece com as áreas avermelhadas de Plutão. Isso acontece porque o metano presente na atmosfera de Plutão está escapando para o espaço. E, como Caronte orbita bem próximo, cerca de 19.640 km,
O metano que escapa acaba caindo em partes da sua superfície. A radiação solar, então, altera o metano, o transformando em um composto avermelhado, que também está presente em outras luas e planetas anões, chamado tolina. É como se Plutão estivesse tentando pintar sua lua de vermelho. Outro detalhe impressionante é a imensa fenda que se estende ao longo do equador de Caronte. Esse gigantesco sistema de cânions atravessa mais de 1.600 quilômetros da superfície da Lua, provavelmente continuando até o outro lado que ainda não conseguimos ver. Esse monstro geológico é cerca de 4 vezes mais longo que o Grand Canyon e, em alguns pontos, 2 vezes mais profundo. Mas o que será que causou essas fraturas colossais? A explicação mais aceita é que, em algum momento, Caronte abrigou um oceano subterrâneo. No entanto, ao contrário de Plutão, que provavelmente ainda mantém seu oceano interno, o de Caronte congelou por completo, se expandiu e provocou essas linhas de tensão gigantescas em sua crosta gelada, criando uma vasta rede de penhascos imponentes e vales profundos. Mas as paisagens dramáticas de Caronte não terminam nesse cinturão de cânions. Enquanto seu sistema equatorial conta uma história dramática e violenta, um contraste surpreendente aparece entre o norte e o sul. Cada região parece ter 2 faces. O norte, uma paisagem antiga e cheia de marcas. Já o sul, uma área suave, como se tivesse sido recém-limpada. Acredita-se que essa diferença marcante seja resultado do criovulcanismo, um processo em que materiais derretidos e gelados emergem do interior de Caronte, cobrindo partes da sua superfície. Essa cobertura provavelmente aconteceu quando o oceano interno da Lua congelou completamente, provocando rachaduras na crosta que permitiram a passagem de lama aquosa sobre a paisagem, que depois se solidificou em planícies lisas. A idade relativamente jovem dessas planícies, geologicamente falando, sugerem que Caronte permaneceu ativa por mais tempo do que os cientistas esperavam, tempo o suficiente para remodelar sua superfície. Em contraste, as regiões do norte, marcadas por crateras, são consideradas muito mais antigas, preservando um registro dos primeiros capítulos da história de Caronte. E, se olharmos o hemisfério sul ainda mais de perto, encontramos características peculiares espalhadas por toda a parte. Essas são formações geológicas bizarras, com montanhas imponentes aparentemente à deriva em depressões rasas, como se estivessem flutuando no mar congelado. Essas montanhas estranhas são diferentes de tudo o que já foi visto no sistema solar. Um dos exemplos mais impressionantes é Kubrick Mons, um enorme pico rochoso que se ergue quase 4 quilômetros acima das planícies ao redor e que está cercado por uma trincheira profunda. Tudo indica que essas formações possam ser vestígios de antigos criovulcões, onde materiais gelados e pastosos teriam jorrado do subsolo e congelado novamente ao atingir a superfície. Agora, voltando ao cinturão equatorial de cânions em Caronte, vemos outra evidência de mudanças geológicas intensas, alguns dos deslizamentos de terra mais extremos já registrados no sistema solar. Seções inteiras dos penhascos irregulares da Lua desabaram em colossais avalanches de gelo, com detritos que se estendem por muitos quilômetros. Em alguns casos, esses enormes deslocamentos, muito maiores do que qualquer coisa vista aqui na Terra, teriam sido causados por fraturas tectônicas. A presença desses deslizamentos gigantes sugere, mais uma vez, que, em algum momento do passado, a superfície de Caronte não era tão rígida e congelada como parece hoje. Pelo contrário, era um mundo em movimento, com sua crosta de gelo se rompendo, deslizando e às vezes desmoronando sob o próprio peso. Como vimos, Caronte saiu de um lugar ativo e dinâmico para um mundo completamente morto e gelado. Tudo isso porque o interior do planeta congelou completamente. Mas, ao contrário de sua lua, Plutão provavelmente ainda possui um oceano líquido abaixo de sua crosta congelada. Mas como será que isso é possível? De onde o planeta anão tira energia para manter seu interior quente?
A chave para desvendar esse enigma também pode estar nos vulcões, ou melhor, criovulcões. Plutão possui algumas características curiosas em sua superfície, em especial na borda sudoeste da camada de gelo conhecida como Sputnik Planitia, que é a região mais clara à esquerda da famosa característica em forma de coração em Plutão. Esses lugares foram avistados pela primeira vez quando a sonda New Horizons sobrevoou essa região em julho de 2015. Essa camada é caracterizada por uma bacia de impacto antiga com quase 1000 km de largura e é denominada por dobras e elevações que se assemelham a rugas em uma cobertura lisa de gelo. Também existem vários domos vulcânicos nessa região. A maioria tende a se fundir em um único domo. Após analisar cuidadosamente as imagens capturadas pela New Horizons, os pesquisadores especulam que a formação desse terreno deve ter sido alimentada por múltiplos locais de erupção localizados próximos uns aos outros. E, possivelmente, o material ejetado durante as erupções criovulcânicas resultantes revestiu toda a região com camadas de gelo. Um estudo detalhado também revela que o material superficial nessa região é principalmente gelo de água, não gelo de nitrogênio ou metano, como geralmente é encontrado em partes mais jovens da superfície planetária. Isso fortalece ainda mais a possibilidade de atividade criovulcânica. Também encontradas em todo o coração de Plutão estão estruturas estranhas semelhantes a icebergs que parecem ser fragmentos de gelo que se soltaram das formações maiores ao redor. Cada fragmento tem de 1 a vários quilômetros de largura, mas o que é interessante nessas características é que parecem flutuar sobre a superfície congelada abaixo. Os cientistas acreditam que os icebergs são pedaços massivos de nitrogênio congelado, porque o gelo de água é menos denso que o gelo de nitrogênio. Quando os icebergs se desprendem e são eventualmente empurrados para o coração de Plutão, provavelmente por fluxos glaciais, eles ficam sujeitos ao movimento do gelo de nitrogênio abaixo, como pode ser observado nas formas estranhas que cobrem essa região. Essas formações revelam o segredo do coração de Plutão, porque são as assinaturas de um processo chamado convecção, que ocorre em todos os lugares onde um fluido é aquecido de maneira desigual, do Sol a uma chaleira em ebulição. A evidência de convecção significa que algo sob o coração de Plutão está mais quente do que a superfície, e está fazendo com que essa grande planície de nitrogênio congelado gire lentamente ao longo de milhões de anos. E se você observar de perto, notará que os icebergs geralmente estão reunidos ao redor dessas manchas. Isso porque provavelmente estão sendo empurrados para a borda pelas forças abaixo. Para que essa dinâmica interna de Plutão funcionasse, em especial os vulcões, seria necessário uma fonte constante de calor para impulsionar essas erupções. Por exemplo, na Terra, a energia para o vulcanismo vem principalmente do calor residual da formação do nosso planeta e pelo decaimento radioativo que ocorre no centro da Terra. Em outros casos, esse calor também pode resultar do puxão causado pela interação gravitacional com objetos vizinhos massivos. Esse é o fenômeno que causa o vulcanismo em Io, por exemplo. No entanto, no caso de Plutão, nenhuma dessas possibilidades se encaixa bem. Nem Caronte é forte o bastante para gerar forças de maré e gravitacionais suficientes para aquecer seu interior, nem a quantidade de material rochoso presente no núcleo de Plutão é suficiente para gerar calor por meio de radioatividade. Assim, Plutão tem uma temperatura média de superfície de incríveis 240 graus negativos. Então, de onde será que vem essa energia? Considerando todos esses pontos, o único cenário plausível é que o planeta anão ainda possui calor residual de sua formação preso em seu interior, o que provavelmente ainda mantém o oceano profundo de água sob sua crosta congelada. Outros corpos gelados do sistema solar, como a Lua Encélado de Saturno e a Lua Europa de Júpiter, também são conhecidos por manter esses oceanos. Além disso, Encélado mostrou evidências de criovulcanismo regular, expelindo material gelado para o espaço e, inclusive, reabastecendo um dos anéis de Saturno.
No entanto, grandes cadeias de vulcões gelados, espalhados em uma área tão grande e reciclando a superfície do corpo celeste, não foram observados em nenhum outro lugar do sistema solar, exceto em Plutão. Mas não podemos esquecer que a New Horizons fez apenas uma passagem rápida e observou a região por apenas um dia. Portanto, ainda é difícil confirmar se a atividade criovulcânica ainda acontece em Plutão ou se esses vulcões exóticos de gelo se tornaram dormentes. Mas, de qualquer forma, se o planeta anão ainda estiver ativo, isso fortaleceria a possibilidade de encontrar um oceano líquido abaixo da superfície e, quem sabe, talvez até vida. Como deu para perceber, tanto Caronte quanto Plutão são mundos incríveis. E, embora muitas vezes a Lua seja ofuscada por seu companheiro mais famoso, Caronte também provou ser um mundo cheio de surpresas. Uma paisagem congelada marcada por vastos abismos, cicatrizes tectônicas, montanhas flutuando em fossos gelados, além de manchas avermelhadas e deslizamentos de terra em uma escala que não existe aqui na Terra. Esse mundo pode até não ter a atmosfera dinâmica de Plutão ou um oceano de água líquida abaixo de sua crosta, mas Caronte conta uma história diferente. Uma história de abalos antigos, mudanças geológicas violentas e o mistério persistente de uma lua que foi muito mais ativa do que imaginávamos. Caronte e Plutão nos mostram que mesmo nos cantos mais distantes e esquecidos do sistema solar, há mundos com passados turbulentos e paisagens surpreendentes. Durante décadas, tudo o que tínhamos eram pontos borrados em fotografias. Hoje, temos uma janela aberta para dois corpos celestes que desafiam nossas definições e expandem nossa curiosidade. No fim das contas, Plutão pode não ser mais um planeta, mas ele e sua lua gigante provaram que para ser fascinante não é preciso um título, basta ter uma boa história para contar. E histórias boas para contar não faltam no universo, como a de Polaris, a estrela polar. É justamente sobre esse astro, que foi tão importante para as navegações do passado, que eu falo no último vídeo. Lá veremos os comportamentos estranhos que essa estrela vem apresentando nos últimos anos, e o que pode estar causando essas características bizarras no brilho desse astro. Para conferir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela.